Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Segunda-feira, dia de Inspiring Brains, dias da gente receber aquela carga de conteúdo inspirador para você que está no ambiente corporativo, para você que precisa revolucionar o ambiente corporativo através da neurociência e através desses convidados incríveis que eu tenho a honra de receber. E hoje eu estou abusada demais. Olha só quem eu consegui trazer aqui para o Nada Trivial para falar para a gente de um projeto incrível que ela está levando depois que ela própria percebeu a necessidade de falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda ao Nada Trivial, Isabela Muito Camargo. obrigada. Delícia Eu ter estou muito você feliz em estar aqui. aqui. Coisa boa. Gente, não é fácil, tá? Ficar do lado dessa neurocientista, professora. Pois não. Vamos lá. Olha só, gente, o maior desafio de hoje Ah, é que ela não vai me entrevistar, é hein? isso, eu sou muito perguntadeira. Ela disse que hoje eu vou ter que só responder, então tá bom. Então eu vou tentar me conter. Eu já fui lá. É, Um podcast interioriza. incrível no Interioriza. Você que gosta de podcast, acompanha o podcast, não deixe de conhecer todos os episódios e, obviamente, dar aquele prestígio no meu por lá, O né? Interioriza, inclusive, é um programa que só tem 30 minutos, mas com a Carla, adivinha quanto que a gente gravou? 1h10, Pensa, o né? prejuízo que eu não dei. Não, mas foi ótimo. Então Deve ter vindo vale a pena. ver fatura extra do estúdio, não? Veio, mas tem dinheiros que valem a pena. Foi isso que eu aprendi, inclusive, na minha jornada. Tem certos valores financeiros que custam muito caro e tem certos valores que são muito investimento. E no seu caso foi uma aula, então te agradeço profundamente. Sensacional. E aí, olha só, eu ganhei o bônus track de recebê-la aqui no Nada Trivial para ela contar para a gente um pouco dessa história que levou ela de ser, né, uma grande jornalista da mídia principal aqui do nosso país para uma palestrante. Eu vou deixar ela contar essa história. Isa, como é que foi essa jornada? Você fez uma transição de carreira recentemente. O que te mobilizou a fazer isso e onde é que você está agora? Tá. Eu comecei a empreender a forceps. Tem gente que empreende planejando, estudando já, imaginando uma transição. No meu caso, não teve nenhum planejamento. No meu caso, eu estava trabalhando na principal emissora de comunicação, especialista em comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Oi? Então, lá em 2018, dia 14 de agosto, que é a minha segunda data de nascimento, a primeira é 1º de fevereiro. A segunda é 14 de agosto. No dia 14 de agosto, eu tive um apagão ao vivo. Eu estava, nesta ocasião, fazendo a previsão do tempo, em um dos 3 jornais que eu fazia no período da manhã, e eu, num determinado momento, por alguns segundos, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, nem para onde eu ia. Caramba. Só isso? Não, eu esqueci o nome da capital do meu estado. Só isso? Não, por dentro eu estava colapsando. Então, a visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. E teria sido muito melhor, Carla, se eu tivesse desmaiado, porque eu teria sido socorrida. Mas, como eu não desmaiei, eu ainda segurei a onda, finalizei o expediente, aí eu fui ao médico, sob risco de convulsão. Nesse momento, eu tenho o diagnóstico da síndrome de burnout. Ou seja, quando eu chego nas condições que eu cheguei, com um histórico de exames que eu já carregava, eu já tratava com 5 especialistas vários problemas de saúde. Porque a nossa mente é muito danada, né, gente? Ela vai se comunicando conosco pelo corpo, mas a gente ignora, negligencia. Então eu fui, depois eu me cuido, depois eu faço, tal. E aí, quando ele me dá o diagnóstico, eu falo assim, doutor, é impossível? Eu amo o que eu faço. Aí ele falou, por isso mesmo. Pessoas que amam o que fazem, têm muito tesão de fazer o que fazem, têm muito mais chance de se negligenciar. Então você, quando está numa pesquisa, quando você está empolgada, quando você está para lançar um livro, um projeto, você está com aquele tesão absoluto, não tem problema nenhum nisso. Desde que você, ao finalizar este projeto, você se recupere. Que é como os atletas ganham medalha. Eu entrevistei o Gustavo Borges para o meu livro, eu perguntei, Gustavo, como é que um atleta ganha medalha? Se todos treinam 4 anos para uma Olimpíada, por exemplo. Elisa, o tempo de recuperação é o que mantém a sua saúde mental para reagir direito às emoções, porque são altos e baixos o tempo inteiro, e aí sim você vai crescendo. Então, ali eu tive uma grande lição. Eu tinha adoecido por fazer demais aquilo que eu amava. Eu ainda amo. Eu continuo jornalista. As pessoas perguntam, mas você não é mais jornalista? Não, eu continuo jornalista, eu só não trabalho mais na emissora que eu trabalhava. Eu continuo hoje trabalhando com educação em saúde, eu continuo levando informações, só que agora com foco
em saúde mental e produtividade sustentável. Já vou chegar lá. Então, só para encurtar aqui a história, depois desse apagão, eu saio de licença médica, volto, sou dispensada. Ali começa a grande jornada. Então, a minha demissão me leva à minha missão. Não foi outro caminho. Então, quando eu falo que eu tive que empreender a forceps, eu não tinha planejamento financeiro, eu não tinha reserva emocional. Não, eu fui demitida, doente, eu não conseguia dirigir na época, porque a diferença entre cansaço, esgotamento e burnout, no burnout você perde funcionalidade. Eu perdi funcionalidade. Eu estava sem emprego, sem conseguir dirigir, sem conseguir compreender texto, sendo muito criticada, né? Porque dor invisível é muito questionável, né? A dor que não sangra, ela é muito questionável. E aí, dali em diante, Carla, hoje, olhando para o retrovisor, 5 anos depois, eu posso te dizer que, depois de 20 anos trabalhando nas principais emissoras de comunicação, eu aceitava todas as pautas que me davam. Agora nós vamos falar da Cracolândia. Vai, Cracolândia. Agora nós vamos falar sobre... agora é cobertura política, cobertura política. Agora você vai fazer a previsão do tempo. Vai para a USP estudar. Então, eu sempre ia me aprofundando nos temas que me davam. Sem questionar. Você, quando você se forma no jornalismo, até você se especializar numa área, você é generalista. É um oceano de conhecimento com dedo de profundidade. Mas vamos lá, vamos fazendo tudo que tem para fazer. Nesse momento eu entendi. Eu acredito em Deus, eu acreditei que naquele momento eu estava recebendo uma grande pauta, né? Porque se eu já tinha me dedicado, se eu já tinha dedicado tempo e energia indo atrás de pautas diversas, naquele momento aquela pauta estava posta. Tipo, agora vai. Então, 5 anos depois eu vejo ali naquela ruptura, que foi muito brusca, eu só consegui também ver oportunidade neste problema porque aí eu voltei a me cuidar, eu voltei a fazer o que eu chamo de turismo interno, né? Agora já é intercâmbio, que turismo você só passa porque você fica. E aí eu fui identificando também que aquilo que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas demorou muito. Mas isso eu quero para eu entender isso, sabe? Que não foi nada pessoal. Então, sim. Mas eu queria falar um pouco de ambiente. Vamos lá. Isso é uma coisa que me interessa muito, porque o ambiente está diretamente ligado a como a gente vai desenvolvendo o nosso cérebro para produzir a resiliência, o recurso, o caminho. Você acha que o ambiente no qual você trabalhava era um ambiente propício para a saúde mental? Ou, muito pelo contrário, era um ambiente que um pouco empurrava, ou até hoje empurra as pessoas para esse precipício? Porque o questionamento tem a ver com o ambiente corporativo. Sim. Eu não quero falar desta empresa ou daquela Sim, empresa, sim, sim. mas da nossa lógica do trabalho. Uhum. Será que na lógica que a gente tem sobre o trabalho, ou o dia a dia do trabalho, a gente não tem alguma coisa equivocada? Tem. Conta um pouquinho, o que você pensa sobre isso? Outro dia o Tramontina me fez essa pergunta, mas esse ritmo que a gente vive, quem é que determina? Então, na minha opinião e pelos estudos que eu tenho feito, existem alguns componentes. Tem a parte genética, né? Se você que é filho de italianos, dependendo da sua descendência, você já vem com uma carga em que o trabalho é a vida. Não é. Vida é uma só, trabalho você pode ter vários. Então não adianta se matar por um trabalho, porque aí se você perder a vida, acabou. Então, tem a carga genética, tem o ambiente, só que não adianta também, Carla, eu ter um ambiente tóxico e ter comportamentos tóxicos. Por isso que o adoecimento ocupacional, ele é multifatorial. Tem um ambiente, sim, que contribui muito para abusos, para excessos, para comportamentos que até então a gente ouve como faz isso que você vai conseguir, meritocracia, mais com menos. Naturalizados também, né? Nesse lugar de vai no limite porque você vai ser recompensado. É no limite que você vai ser recompensado. Ultrapassa os limites. Não tem problema nenhum você ultrapassar o seu limite, desde que você descanse depois. O Sim. pior é quando você vive de ultrapassagens por ultrapassagens, ultrapassagens e nunca usufrui daquilo que você conquista. Você acha que essa incapacidade de usufruir também não está relacionada de novo ao ambiente? Porque Sim. você sabe que eu vou pegar no pé do ambiente. Ótimo. Porque falta um pouco de reconhecimento de que a gente alcançou. Sim. E que então, beleza, alcançou, agora você pode descansar um pouco, daqui a pouco você volta? Ô, Carla, nós estamos falando de descansar para continuar, desacelerar, e eu faço inclusive separando sílabas, desacelerar para continuar em movimento. Essa é a essência da produtividade sustentável, que foi um movimento que eu criei depois
de me recuperar, quando eu me recuperei, em que eu só juntei 2 palavras. Já vou responder a sua pergunta. Eu juntei produtividade e sustentabilidade que eu via perdida por aí. Se produtividade não estiver junto com a sustentabilidade, a gente não tem longevidade. Não adianta eu querer um mundo sustentável e ter comportamentos insustentáveis. Sim. Muito bem. Então, o que eu vi ali naquele... O que eu vivi naquele ambiente, o que eu vejo hoje? Um ambiente coerente, na prática, não é só sustentável, saudável na teoria. Sabe aquela frase, aquela máxima assim, se você vê como a salsicha é feita, você não come a salsicha? Sim. A gente tem muitos ambientes assim. Então, como você mesmo disse, não é esse ambiente ou aquele, não. Nós temos ambientes em que, sim, a insegurança social favorece essa competição. Nós já temos um modelo empresarial que leva à meritocracia, ou seja, a meta a qualquer custo. Sim. Só que não adianta você chegar lá e perder as principais coisas pelo caminho. Então, o movimento que eu crio depois da minha experiência é o movimento pela produtividade sustentável. O que é? Para quem ama o que faz, continuar fazendo o que ama, mas sem prejuízos pelo caminho. Eu cheguei lá. E eu encontro milhares de pessoas que alcançam as metas, conseguem chegar onde sempre desejaram, só que perdem saúde ou relacionamento. E aí isso é insustentável. Na tua profissão, você chegou a um lugar que todo mundo desejaria ficar, estar e ficar, né? A nossa principal empresa de televisão, que dá maior visibilidade, que permite muita coisa, mas teve um preço muito alto para ser pago para chegar e permanecer nesse lugar? Eu achei que eu não estava pagando preço nenhum, né, Carla? Você não percebeu isso? Imagina, eu tava só seguindo comportamentos da minha família, em que o trabalho é a coisa mais importante, e não o descanso e nem a própria família. Eu fico muito... A ponto do descanso ser condenado, né? A ponto do descanso ser condenado, a gente se sentir culpada quando está descansando, ou achar que é desnecessário. Perfeito. Né? Então, eu não sabia que eu estava pagando preço nenhum. Eu estava voando. Cheguei onde eu tinha que chegar, sabe? Com muita responsabilidade, com muita entrega, workaholic, assumidíssima, comprometida, responsável. Nossa Senhora! Não tem nenhum problema. Desde que você também se comprometa consigo. Como você se compromete com o fora. Afinco Exato. em cuidar de si, como você cuida do que está dependendo de você. Isso. Quando me perguntam, a produtividade sustentável é para trabalhar menos? Não. A produtividade sustentável é para você se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai saber reconhecer e comunicar limites. Se você vai dizer não para um ambiente com assédio e abusos, e com isso você vai trabalhar menos, porque você já está fazendo o trabalho de 2, 3 pessoas, aí é outra conversa. Mas é para você se respeitar mais, ponto. Perfeito. O trabalho, Carla, é o que faz a gente sentir tesão pela vida. Você sabe que eu fui no podcast... Mas o excesso é que é o problema. Assim como a água. Até em áreas desérticas, o excesso de água faz mal. Eu estou falando sobre quantidade. Eu não estou falando mal do trabalho, não. E estou falando de ambientes que nós já sabemos que muitas coisas mudaram. Até o século XVI, a Terra era o centro do universo. Aí chegou o São Nicolau e falou assim, coloca o pé, né? Falou assim, não, gente, a Terra não é o centro do universo. Imagina como que ele provocou. Como ele incomodou. A gente chama isso de primeira ferida narcísica. É mesmo? Porque é a primeira vez que o ser humano fala assim, puxa, então não estou no centro? E agora? Então, veja só. Nessa hora, eu sinto, assim, o São Nicolau, sabe? Assim, tipo, vai, filha, vai, só segue. Esse é o caminho. Eu sei que eu estou dizendo algo que vai contra não só o que as pessoas acham, mas muitos dados. Então, a história que nos trouxe até aqui não é a história que vai nos levar a partir daqui de forma saudável, sustentável. Então, a humanidade se complicou. Vamos combinar? Aumentando tanto assim a necessidade de produtividade sem dar recursos, sem valorizar o ser humano, sem entender... Você sabe que quando eu fui escrever meu livro, né, eu pesquisei 4 anos se o tempo estava passando mais rápido, se nós estávamos passando mais rápido pelo tempo. Aí eu vou estudar a história do transporte, da comunicação, a tecnologia, etc. Então, quanto mais precisão de tempo, mais pressão. Quanto mais tempo você vive, mais responsabilidades acumula. E se você não faz faxina, se você não diz não, se você não elimina coisas, você vai adoecer.
Isso tem a ver, então, voltando com o ambiente, com o seu perfil. E se você é uma pessoa que cresceu em um ambiente em que dizem que você tem que fazer mais com menos, que descansar é para os fracos, que dormir é perda de tempo, aí você fica confuso. Por isso que quando eu adoeci, eu fiquei confusa. Eu falei, mas eu achei que eu estava fazendo tudo certo. Agora eu tô sendo punida, aí no caso eu tô falando da punição como a demissão, não como a doença, porque eu descobri que as dores e as doenças, Carla, são verdadeiros freios pra gente. É o seu corpo querendo te dizer, tem alguma coisa errada. Sim, a natureza se manifestando. Eu fui no podcast do Lutz. Você conhece Uhum. o Lutz? Não. É um canal bom, o menino é bom, entrevista bem, mas eu caí Legal. numa bobagem lá. Ah, Que eu falei assim, para mim, meu trabalho é uma fonte de liberdade. O pessoal da internet veio para cima com fúria. Mas porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que é possível você ser feliz e livre através do seu trabalho. não entendi a fúria. Porque as pessoas dizem que era um papo de privilegiado, de burguês, Não de é. tal, como se de fato eu não tivesse nascido nesse lugar. Eu não vou entrar no mérito, porque é bobagem, Sim. mas é engraçado a gente entender como as pessoas foram criando uma aversão Exato. ao trabalho, justamente porque não conseguem se relacionar bem com ele. Quer dizer, acaba que sendo para a produtividade, sei lá, para o capital, para o neoliberalismo, Aham. um tiro que sai pela culatra. Sim, absolutamente. É possível, sim, você ser livre. Eu, inclusive, sou a prova disso. Só que sabe o que acontece? Muita gente quer mudança, mas não quer mudar. Muita gente quer a liberdade, mas não quer vivenciar o que a liberdade traz. Porque a liberdade também não é um lugarzinho gostosinho que você senta e fala, desce uma caipirinha agora. Não, a liberdade também exige decisões, também exige limite. Para mim, só os limites garantem a liberdade, inclusive. Porque eu não tinha limite trabalhando. Sim, Eu sim. dizia sim para tudo e para todo mundo. E quando você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. Você entende? Então, só os limites garantem a liberdade. Se você está num trabalho em que você não tem direito a limites, a desconexão, a descanso, isso está errado. Então, sim, você pode trabalhar, você pode amar o que você faz. Hoje eu trabalho muito, só que da maneira como eu acho coerente, como eu já sei que é coerente para mim, escolhendo o que, quem e por quanto tempo. Eu digo muito mais não hoje do que sim. E não é porque eu estou em nenhum lugar privilegiado, não. É porque eu já aprendi que, como eu disse, se você diz sim para todo mundo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. E tem outra coisa. Se você diz sim para alguém e esse sim te coloca em risco, tá errado. Eu tô falando de sobrecarga de trabalho, de acúmulo de função, relações, assim por diante, né? tudo. Se você diz sim para alguém, esse sim te coloca em risco, seja de deslocamento, ficar sem almoçar, ficar sem tempo de lavar o cabelo, a médio e longo prazo isso vai trazer uma consequência que não é só o burnout, tá? Pior do que o burnout pode ser um AVC, pode ser um infarto, um outro problema de saúde. Vou puxar a sardinha pro meu lado, Manda tá? bala. Porque até você fez uma história agora há pouco, o pessoal que te acompanha sabe. Você virá no próximo final de semana fazer a imersão em neurociência aqui na nossa casa. Tô animadíssima. São 24 horas de neurociência. O que você viu na neurociência que você acha que pode contribuir com esse trabalho que você está realizando agora? Onde foi que cheiro que você sentiu? Porque esse quadro aqui tem muito a ver com as pessoas entenderem que tem recurso na neurociência. Mas às vezes a gente não sabe exatamente o quê, mas você sentiu um cheiro de alguma coisa. Que cheiro foi esse? O que eu respondo para essa sujeita agora? Primeiro que assim, antes de responder a sua pergunta, eu tenho que dizer que eu fiquei encantada pela neurociência a partir da sua comunicação. Então, assim, eu fiquei encantada pela Carla, sim, quando nós nos encontramos naquele congresso lá em Florianópolis, chamado Brain, e o título da palestra dela era Espiritualidade e Serotonina. Que coisa mais subversiva. Não, subversiva. Então, eu nunca me esqueço, me corrija se eu estiver errada. Você me disse, quanto mais perto da minha espiritualidade, mais serotonina eu produzo. O oposto, então, foi o que aconteceu comigo. Quanto mais distante você está da sua essência, e eu estou traduzindo espiritualidade por essência, quanto mais distante você está da sua essência, menos serotonina. Então, quanto mais eu estou confinada num ambiente opressor, cheio de abusos, de assédio, em que eu não tenho liberdade de expressão, em que eu não tenho direitos, você acha que eu estou produzindo serotonina?
Não, Você acha que eu esse é tô o perto truque. da minha espiritualidade? Esse é o truque. Então, foi aí que você me agarrou ali. Eu falei, opa, serotonina e espiritualidade. O que acontece quando a gente está trabalhando em excesso? Você está buscando algo que não está dentro. Não é espiritualidade. Você está buscando alguma coisa material fora e você não está elaborando direito o que tem dentro. Exato. Aí você adoece. Você Você se perde. está esperando que alguma coisa que vem de fora de você reconheça o seu valor. E é aí que a casa cai. Pronto. Então, a neurociência, eu já estava olhando, sabe assim, quando você está olhando assim de longe, a neurociência fala assim, Vai indo que eu tem tô te coisa aí, vendo. tô observando, tô observando, tô observando. E eu aprendi, inclusive, desenvolvendo a minha espiritualidade, estar muito presente nas situações. Então, se eu estava ali e eu estava na sua apresentação, eu já sei que tem alguma coisa ali que eu preciso captar para compreender e espalhar. Hoje eu me vejo como esse instrumento para espalhar as informações que podem levar quem estiver pronto, né, a tomar melhores decisões. E para mim a neurociência é a parte que falta para ligar as pontas do nosso estilo de vida, não vou dizer atual, mas ok, tem que ser nesse momento. Só a neurociência vai dar condições para quem quer que seja tomar melhores decisões diante de tantas mudanças. Então, Faz sentido? faz total sentido e eu vou te convidar para você me dar uma colher de chá. Ai, Depois que você fizer o curso, você faz outro Inspiring Brain. claro! Pra gente amarrar esse negócio. Nossa, gente, não vou ter nem roupa para isso. A gente mergulha juntas nesse universo. Sim, Agora. sim. E depois você volta Sim. e a gente amarra tudo Sim. isso. E eu Pra falo você me isso. contar como é que você vai levar isso para o projeto a Produtividade Sustentável. E eu falo isso porque todo mundo quer mudança. Ninguém quer mudar. E o nosso cérebro, naturalmente, ele não quer mudança porque vai gastar mais energia. Só que eu explicar isso dessa maneira, tipo, mas aí eu vou ter na neurociência mais recursos para explicar por que a gente é tão resistente a fazer o que já sabe que tem que fazer. E a gente vai falar tanto disso, são 24 horas que eu vou perturbar tanto sua mente. Eu tô bem animada. Eu tô bem animada. Eu tô igual assim, sabe? Quando aqueles adolescentes vão pra um carnaval em Salvador, um camarote, uma coisa. Eu tô com esse tipo de animação. Que legal, fico feliz. Porque nós precisamos de mais recursos para ficarmos mais fortes. Que a gente já sabe o que tem que fazer. Mas então, se está faltando alguma informação para me dar esta motivação, eu não vou nem falar motivação. Vou falar comprometimento, porque motivação é igual bronzeado, né? Sai depois de 3 dias. Não, é comprometimento. Eu estou comprometida cada vez mais a entender como a nossa mente funciona para poder tomar melhores decisões, ter melhores reações, porque a vida inteira a gente vai ficar gerenciando o estresse, cara. E eu vou aproveitar que você está aqui e vou te dizer que eu estou numa alegria muito grande, porque eu sei que você hoje, pelo seu posicionamento, você tem uma voz incrível. E vai ser incrível ter você para amplificar a nossa voz aqui dentro da neurociência, dentro desse trabalho que a gente está realizando. A gente já tem um afinco de levar isso para as organizações, então ter você também como porta-voz disso, tenha certeza que eu também estou me preparando especialmente para este curso, porque eu sei que é uma oportunidade de eu tomar pé de um megafone absurdo que é a sua voz, que é a sua penetração, e esse seu empenho, essa sua energia, né? Porque eu não sei se as pessoas te dizem isso, mas você é dono de uma energia, de um magnetismo, que todo mundo pode usufruir, né? Enquanto você esteve lá. Ela disse que a única pergunta que eu não posso fazer para ela é a que eu vou fazer agora. Sacanagem. Pode fazer. Isa, qual é a previsão do tempo? Olha, se estamos no verão, é evidente, né, que nós teremos calor e pancadas de chuva. Né? Isso é um fato. Ô, Carla, eu brinco, né, sobre isso, mas olha que curioso. A gente está gravando esse podcast, ele está indo ao ar no início da última semana de janeiro. Isso. E eu já estou classificada como as 3 pessoas mais influentes do setor de RH no Brasil. Vai vendo. Escuta só. Aquela pessoa que gerou muito ruído por estar falando a verdade de um assunto que ninguém queria falar. 5 anos depois, hoje eu estou como as 3 pessoas mais influentes do setor de RH. Isso por uma votação popular e uma votação do júri técnico da academia do prêmio IBEST.
Vamos votar, hein, gente? Não, a premiação já, a votação já aconteceu Já? e Como é que funciona o isso agora? prêmio vai ser dia 30 de janeiro. Então pode ser que quando a gente gravar nós já saberemos. Então hoje eu já sou uma das 3 pessoas que mais conversa com o RH, porque nós estamos mudando a cultura. Só que cultura a gente muda a médio e longo prazo. Você estuda neurociência há 20 anos, mais de 20 anos, 30 anos. O quanto você lá atrás ouvia desse assunto e o quanto hoje ele já entra pela porta da frente. Sim. Então, é a mesma coisa eu. Antes, as portas eram totalmente fechadas para mim. Hoje, estendem tapete vermelho. Mas não é para mim, é para a mensagem que eu estou trazendo. E a sua está junto. Que nós estamos falando de uma mudança de cultura. Só que cultura, vamos repetir, eu mudo a médio e longo prazo. Sim. Médio e longo prazo. Eu dependo de várias pessoas, repetição. Só que eu, indivíduo, não posso ficar de braço cruzado esperando a cultura mudar. Eu preciso de autorresponsabilidade. E aí, quanto mais a gente habilitar as pessoas na neurociência, mais autorresponsabilidade eu consigo praticar. Praticar. Não adianta só saber. Eu preciso praticar. Perfeito. Eu consigo praticar? Você consegue praticar à medida que você tem um entorno também, né? O ambiente. As pessoas, o grupo. Você está conectado com pessoas que estão pensando como você, Sim. ainda que não tenham conseguido resolver, né? Sim. Tem uma coisa de sociedade. Absolutamente. Assim como o bocejo. Pode ser contagiante. O riso também. O estresse também. Total. O negativismo, né? De uma certa forma. Olhar a vida através de um determinado ângulo, que não é... tem que ser positivo, não. É crítico. Só que muita gente acha que pensamento crítico é uma coisa ruim por natureza. E o pensamento crítico é um divisor de águas, né? Nossa. Eu não vou conseguir terminar isso aqui enquanto você não me explicar o que tem nessa caixinha de ovos em cima dessa mesa aqui. Minha Nossa Senhora! Que eu tô agoniada aqui. A gente falou aqui várias coisas que, para algumas pessoas, é muito óbvio. Mas não boto em prática. O que é isso aqui? A caixa de ovos. Tem certeza, né? Em qualquer lugar do mundo, isso aqui seria uma caixa de ovos, senhoras e senhores. Mostrando aqui para a câmera, aqui agora na fechada. Rui. Isso aqui é uma caixa de ovos. Você pode ler, por gentileza, o que está escrito aqui? Alérgicos. Contém ovos. Repete, por favor. Alérgicos. Contém ovos. Pronto. Isso aqui eu levo em todas as palestras. Se na caixa de ovos, em que qualquer lugar do mundo vai ter ovo dentro, tá escrito contém ovos, você imagina o que a gente precisa falar sobre saúde mental. Boa analogia, hein? É isso que eu faço. Eu tento fazer analogia o tempo inteiro para traduzir, né, para quem estiver afim, de como nós podemos viver melhor, preservando a saúde mental. Aí agora a gente abriria aqui uma janela de 2 horas de conversa, mas a minha missão é essa, traduzir em coisas muito simples, que qualquer pessoa agora que lembrar da caixa de ovo, exatamente. Será que não é óbvio? Aí eu tenho um presente para você. Opa! Que são 3 frases que eu gosto muito, que eu levo nos treinamentos. Desacelere para continuar em movimento. Que é aqui uma camiseta. Na prática, gente, é só assim, ó. Sentiu o cansaço? Descansa. Não compre o cansaço, não beba o cansaço, não fume o cansaço. Descansa, só isso. Só isso. O pensamento é a força mais poderosa do planeta. Tem gente que diz que as palavras têm poder. Não. Os pensamentos têm poder. As palavras seguem os pensamentos. Gente, né? Essa é ótima. É. Você já se incluiu na sua agenda hoje, Isa Camargo? Eu já. Como é que foi hoje essa inclusão na agenda? Me conta o fato. Hoje. Essa manhã. Hoje. Eu sei que você chegou de viagem hoje, eu tô sabendo. Não, eu cheguei ontem de viagem. Tá. O que é se incluir na agenda? Lembra que eu falei? Conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam. Só que o tempo continua o mesmo. E tem uma coisa que eu aprendi. Não adianta reclamar do tempo, nem do glúten, nem da lactose, nem do café. Mas em outro podcast a gente fala sobre isso. Ô, Carla, então, o que eu aprendi? Se conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam, eu tenho que fazer faxina, né? Tem lugares em que eu me sinto muito confortável em entrar de vassoura. E as pessoas falam, agora Isabela Camargo jornalista. Não, Isabela Camargo faxineira, porque eu preciso faxinar as ideias que não cabem mais. É sensacional trabalhar com analogias, porque as pessoas... Você sabe que a neurociência explica isso, né? Não? Porque eu vou aprender a gente cria semióticas, cria significados, e é o significado que gera o circuito neuronal. É isso que fixa. É isso que vira memória. Então pronto, por isso que quando eu entro de vassoura, a turma dá risada, né? Quando mostra a caixa de ovo.
Por que faxineira? Porque a gente precisa eliminar ideias que não são sustentáveis. Só que na nossa memória celular tem muita ideia equivocada, então a gente precisa repetir, 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 repetir. A frase do se incluir na própria agenda é que todo mundo quer uma agenda maravilhosa, clientes e tal. Só que se você não se inclui na própria agenda, você não dá conta dela. Sim. E a nossa grande ilusão é dormir menos, produzir mais. Eu sempre vou bater na questão do sono. Dormiu mal, vive mal. Quem dorme menos de 6 horas por noite tem 4 vezes mais chances de morte. É a Associação Brasileira do Sono. Ah, mas, por exemplo, eu tenho mais de 40. Você tem mais de 40, cara? Quem tem mais de 40, sabe qual é o problema? Que a gente passou pelos 20. E nos 20 você pode dormir pouco. É isso aí. E no dia seguinte não tem perda cognitiva. E conforme o tempo passa, não adianta. O seu corpo vai passando por mudanças. Então, se incluir na própria agenda significa se incluir com o inegociável. Aquilo que você precisa para, vou usar a palavra, performar bem. Pode ser trabalhar bem ou conviver bem. No meu caso, é tempo de sono. Sim. Então, eu dormi as minhas 8 horas, acordei, tomei banho, tomei café, fui para Campinas, fiz uma palestra, acabou a palestra, eu vim para cá. E esse foi o seu dia. Daqui eu vou para casa descansar. Chega. Ou seja, Nossa. eu tive um dia super intenso. 2 coisas intensas. Eu fui até lá, palestrei 70 pessoas. Com um tema pesado, né? Que não é simples. A gente, no 1 final, hora e cada meia. vez que você fala sobre isso, de alguma forma você revisita a própria Maravilhoso, situação. Então, maravilhoso. tem muitas vivências emocionais. Sim. Não é só o que se faz, Sim, né? é. Também tem tudo É, isso. e aí depois pude vir aqui. Um Perfeito. baita de um presente. Né? Porque Gostou? Porque vai voltar, né? Tá demais. sabendo. Tem uma frase que eu amo, 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 que é assim, eu traduzi da forma seguinte: quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Boa. Então, que você esteja chegando com Nada Trivial a muitos ouvidos que já estão preparados para essa mensagem. E aí eu vou te pedir, então, que você conte Vamos para lá. o povo, o Aham. povo do Nada Trivial. Hoje a gente já tem 12 mil inscritos no canal. Uau! Morro de orgulho do meu Muito canalzinho. bom. E o pessoal quer saber como é que eles participam, conhecem, acompanham o Produtividade Sustentável. Hoje, 2 maneiras. Instagram é a maneira como a gente se exibe no mundo, né? Então, ali tem todos os canais. Ou no próprio O Instagram da Isa vai aparecer aí. Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's. Senão eu já uso aqui na camiseta para facilitar, né? Se esquecer meu nome já tá aqui. Massa. Eu comunico o tempo que eu puder. Tá escrito na frente, atrás. Né? O que tá escrito aqui atrás, cara? Dá uma olhada aqui. Ninguém faz nada sozinho. Pronto. O tempo inteiro, se eu estou comunicando o tempo inteiro. Se não Massa. tiver tempo de falar, pelo menos você tá lendo aqui, ó, tá aqui meu nome, não tem erro. Então, Isabela Camargo Real no Instagram ou isabelacamargo.com.br, que ali tem vários caminhos para outras conversas, para palestras. Tem uma roda da vida que eu gosto demais, porque tudo isso que a gente está falando, Carla, tem a ver com uma educação temporal que a gente não teve. Sim. E ali no meu site eu deixo uma roda da vida para a pessoa ter uma radiografia do tempo dela agora. Ainda tem tarefinha para vocês, eles lição de casa por lá. Delícia. Hein, então pronto. E é só... eu vou estar sempre junto com a Carla também. O interioriza, sem dúvida. É um programa que eu criei com muito carinho há 1 ano, com ideias que já passaram do tempo da gente interiorizar. O episódio da Carla não é um episódio, é uma aula. Então, se você tiver a fim de uma aula gostosa demais, quando o tempo é bom, passa rápido. É isso aí. Foi um tempo que passou muito rápido, porque eu aprendi muito. Obrigada. Igual o de hoje, né, pessoal? Vocês gostaram? Curtiram? Foi incrível essa passagem da Isa por aqui, né? Então, curte, compartilha, manda para quem você acha que é importante, comenta aqui. Se você está ouvindo esse áudio em um stream de podcast, vai pro Instagram, comenta pra gente o que quer que tem. Não esquece de dar esse mole para a equipe do Nada Trivial. E Isa, pelo amor de Deus, não tenho nem como te agradecer você ter vindo até aqui. Só que eu vou ter que pedir para você vir de novo, então vou ficar bem cara de pau e falar depois. Já tô pronta. Você volta pra gente fazer isso aqui tudo de novo. Obrigada, seguimos juntas. Muito obrigada, viu, querida? Um beijão, pessoal. Até o próximo.